Você pode não controlar o que acontece com você, mas você pode controlar como você enxerga isso. Você pode não controlar nada do que acontece com você, mas você pode controlar como você enxerga isso. Tem uma história da Michelle Obama, e eu gosto muito dessa história, já contei inúmeras vezes, eu nem sei se é verdade. Um dia no jantar, vou perguntar pra ela, eu fiquei sem graça das últimas vezes. Reza a lenda que estava ela e o Barack Obama jantando, e aí o garçom se aproximou, e quando o garçom saiu, ela falou: ele já foi meu namorado. Aí o Barack Obama falou assim: ah, é? Uau, se você tivesse casado com ele, você ia ser a esposa do garçom então. Aí ela falou assim: não, ele seria o presidente dos Estados Unidos. O que é isso, André? Perspectiva. A forma como a gente encara, a forma como a gente enxerga, a forma como a gente lida com tudo aquilo que se coloca diante de nós. Irmão, eu conheço pessoas que com um problema se abatem, eu com um problema me ativo. É uma escolha, eu decidi. Tá tudo indo ruim, parece que eu tô com ainda mais sangue no olho para fazer acontecer. Por quê? Porque nada vai parar uma promessa fundamentada em Deus. Então quando alguém tenta parar o que Deus prometeu para mim, eu entendo como não sendo só alguém tentando me parar, mas alguém tentando parar a palavra que Deus liberou. Ninguém para aquilo que Ele começou, irmão. Então eu não tenho controle sobre o que acontece, mas eu tenho controle sobre como eu enxergo, perspectivas. Irmão, não é que os fatos sejam diferentes, são os filtros que são diferentes. E eu queria compartilhar isso com você, irmão. Não é que os fatos estão diferentes em 2021, mas os nossos filtros estão. Mateus 6:22 diz: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se os seus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Irmão, é natural a gente ter uma estação ruim. O que a gente não pode fazer é se entregar a ela. Bill Johnson diz que fé não é negligenciar os problemas. Fé é não dar aos problemas o papel de governo na construção da nossa história. André, então você está dizendo que a dívida não existe? Não. Eu estou dizendo que a dívida não é um ponto final da tua história. Irmão, fé não é a gente olhar para um boleto. No Brasil existe boleto, né? Aqui são os bills, ou sei lá como é que se chama. Não é você olhar para um boleto e achar que fé é chamar o boleto de algo que ele não é. Você vai pegar um conjunto de boletos, botar na tua mesa e vai começar a falar: isso não é um boleto, isso não é um boleto, isso não é um boleto. Não, isso não é fé. Isso é loucura, irmão. Faz sentido? O que você está fazendo? O pastor falou para mudar o filtro, irmão. Isso não é um boleto. Não, irmão, isso não é um conselho que eu te dei. Isso é loucura. Fé não é olhar para um boleto e fazer com que ele sofra uma crise de identidade. Fé é você saber que apesar da quantidade dos boletos, Deus continua provendo a tua casa. Apesar do que se levanta, Deus continua sendo por você. Deus é por nós, quem será contra nós? Pastor, então você está dizendo que eu posso comprar o que quiser e no final das contas Deus vai pagar a conta? Não, Deus não é o nosso parceiro de aventuras. Não é para a gente fazer o que quer. Irmão, não atribua a Deus a consequência dos seus problemas se você antes não entregou para Ele o seu controle. O que eu estou dizendo é: entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Eu nunca vi, o salmista diz, o justo mendigar o pão ou a sua descendência passar fome. Só que essa promessa, ela é precedida por uma palavra: o justo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Salmos 42:11 diz: por que está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois eu ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Tem a história de um profeta chamado Elias. Alguém que lembra da história de Elias? Elias, no auge do seu ministério profético, desejou morrer. Irmão, Elias, ele já tinha ressuscitado o filho da viúva. Elias tinha multiplicado o azeite e a farinha na casa da viúva. Elias tinha derrotado os 450 profetas de Baal. Elias, ele estava tão ousado em Deus, que quando ele vai confrontar os profetas, ele fala: vamos fazer o seguinte, a gente constrói um altar e o Deus vivo vai enviar fogo como resposta. Vocês podem começar. Então 450 homens começam a clamar e nada acontece. Começam a se mutilar e nada acontece. Começam a suplicar e nada acontece. E Elias, ele estava tão ousado que ele começa a ironizar. Ele fala: fala um pouco mais alto, talvez o seu Deus esteja no banheiro, não está ouvindo.
Quem sabe ele já está velho demais e não está escutando. Quem sabe seja como nosso irmão, não está enxergando bem. E eles começam a suplicar e nada acontece. Elias então chega na vez dele e ele começa a derramar água sobre o altar. E mais água, e mais água, e mais água. E ele clama e Deus responde com fogo dos céus. Esse mesmo homem, dias depois, está numa caverna pedindo para Deus para que tire a própria vida. Irmão, olha para mim em nome de Jesus. Não existe ninguém super espiritual que nunca se abata. Mas não existe nada mais espiritual do que crer que mesmo nos abatendo, Deus nos coloca de pé de novo. Elias está numa caverna, Deus envia um anjo com pão sobre a brasa e fala: come e se levanta, porque você vai ter uma jornada longa. Elias come e se deita de novo. O anjo fala, o anjo parece com a nossa mãe na época do middle school. O anjo acorda e ele fala: come, porque a sua jornada é longa. Deus está falando para Elias o que Deus está falando para alguns de nós essa noite. Essa manhã, eu entendo que o que você está passando te abate, mas não faz sentido você parar aí, porque eu ainda não parei de fazer. Então lava o teu rosto, se alimenta e continua, porque a jornada é longa. Pastor, eu quero parar em 2021. Não, irmão, você tem 40 anos pela frente, você tem 60 anos pela frente, eu não sei quem está me ouvindo, você tem 10 anos pela frente. E aí, lava o teu rosto e continua. É normal se abater? Não é normal se entregar. Que te olha para Elias e a pergunta talvez seja: qual é a diferença? Só um pouquinho mais, bate o volume, irmão. Estou feliz que você está feliz agora. Glória a Deus. Qual é a diferença entre esse homem ousado que enfrentou seus inimigos, desse homem agora que está pedindo para morrer? O coração. Você pode declarar comigo? Diga: eu preciso guardar o meu coração, porque dele procedem as fontes de vida. A Bíblia diz sobre tudo que você deve guardar: guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Efésios 1,18 diz: eu oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, e as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Filipenses 4,7 diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Irmão, a gente tem que guardar nosso coração. A verdade é que a gente ganha ou perde qualquer batalha na nossa mente. Você quer um exemplo claro? Alguém já olhou para uma foto de algum momento no passado e chorou? Se sentiu triste, ou sentiu saudade, ou sentiu nostalgia? Alguém já passou por isso? Você pega aquela foto de uma ex-namorada, de um ex-namorado, daquela viagem para Paraty, aquele terreno lá em Saquarema. Você falou: tempo bom. Quando você estava naquele tempo, você não queria mais ele. Quando você estava naquele tempo, irmão, tem uma pessoa que se mudou para cá e ele falou: pastor, eu estou tendo crise de adaptação. Eu falei: o que você está... Parece brincadeira. O que você está sentindo falta do Brasil? Ele falou: de fazer compra no Presunic. Eu juro. Eu não sei explicar, pastor. Todo dia eu ia de manhã no Presunic, comprava pão. Você está rindo, mas é sério. Eu falei: você não está sentindo falta do Presunic? Você está sentindo saudade de alguma coisa no seu coração na época em que você ia no Presunic? Alguma coisa naquela etapa da tua história te dá saudade, mas não é aquilo que você fazia, é como você estava. Eu tenho saudade como eu estava no Brasil. Talvez a tua saudade não seja do Brasil, mas seja do quanto você estava firme com Deus no Brasil. Quantas pessoas eu conheço que falam: pastor, eu vim para cá, eu tenho um chamado, eu me perdi, eu me acostumei, eu me acomodei, eu estou pensando em voltar. Não é voltar que vai mudar a tua história, é aonde você está, você dentro de si, voltar onde você parou. Você quer voltar a viver o que você vivia? Volte a fazer o que você fazia. Não é a geografia que tem que mudar, irmão, é algo dentro de você que tem que mudar, é o nosso coração. Por que olhamos para uma foto antiga e sentimos saudade, se aquele tempo não existe mais? Porque nós damos atenção, guarda isso. Tudo que você dá atenção, você dá poder. Você dá atenção para o teu passado, você empoderou o teu passado. É um gatilho excelente para sofrer com depressão. Você só consegue dar atenção para o teu futuro, você está empoderando só o teu futuro. É um grande gatilho para você sofrer de ansiedade. A gente tem que ser bem resolvido com o nosso passado, ter expectativas comedidas com o nosso futuro, mas a gente precisa dar atenção para o nosso presente. Deus está fazendo algo exatamente agora. Uai, seu app de vídeos curtos.